Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus, capítulo 31. Corrupção das ideias, continuação. 3. A máquina de corromper. Os criadores da franco-maçonaria, querendo fundar uma sociedade cujo objetivo devia permanecer ignorado, embora ela própria se manifestasse, deviam constituir nela um organismo dissimulador da finalidade que queriam alcançar, e dissimulador ao ponto de que, posto em movimento, esse organismo produzisse, por assim dizer, automaticamente aparências opostas à realidade, ou seja, mentiras. Se eles não tivessem tido êxito nisso, a franco-maçonaria não poderia ter atingido o objetivo a que se propôs, não teria vencido. O mistério desse organismo construído expressamente para criar a ilusão, e graças a ela produzir o efeito desejado, foi corrompido por Copin Albancelli, espírito observador que sabe ver e que penetra até o interior das coisas que se lhe apresentam aos olhos. Ele desmontou o mecanismo e expôs todas as suas peças aos nossos olhos. Ele descobriu inicialmente que a franco-maçonaria tem uma dupla organização, uma visível, outra oculta, servindo aquela para dissimular esta. A organização visível divide a franco-maçonaria universal em grandes agrupamentos chamados federações, grandes lojas ou soberanos conselhos. O agrupamento mais importante e o mais conhecido que existe na França é o Grande Oriente da França. São entidades administrativas independentes. Esses grandes agrupamentos subdividem-se em agrupamentos infinitamente menores, chamados oficinas ou lojas. Uma loja é dirigida por seus oficiais, quer dizer, pelo venerável, pelo primeiro e pelo segundo zelador, pelo orador e pelo secretário. São chamados as 5 luzes. Esses oficiais são eleitos pelos membros da loja cada ano, no mês de dezembro, e somente por um ano. São sempre reelegíveis. Notemos de passagem que eles não têm autoridade como oficiais, senão na loja. Nos demais lugares, são obrigados a obedecer os oficiais das oficinas, nas quais entram a simples título de visitantes, assim como a multidão dos outros maçons. O Grande Oriente da França conta atualmente pouco mais de 20.000 aderentes, repartidos entre 400 oficinas, com cerca de 50 membros em média. É também através da eleição que se constitui a autoridade administrativa de toda a federação. Todos os anos, no mês de dezembro, cada oficina nomeia um delegado à convenção que se reunirá em Paris no mês de setembro seguinte. A convenção nomeia um conselho de 33 membros, que é, por assim dizer, o conselho executivo da Federação do Grande Oriente. Ademais, ele examina as questões que são do interesse geral da federação. Às vezes ele entra em contato com as federações ou poderes maçônicos estrangeiros. Enfim, ele cuida, e com maior ardor do que todo o resto, das questões atuais de ordem política e religiosa. O Grande Oriente é administrado por um Conselho da Ordem. Esse Conselho da Ordem é a mais alta autoridade administrativa da franco-maçonaria francesa, na qual não mais existe o grão-mestre. Tal é a organização da maçonaria, a maneira como ela se apresenta à massa dos seus aderentes e ao público. Mas existe nela um outro organismo menos conhecido, o dos graus. Quando um profano é submetido à iniciação, ele recebe simultaneamente com a luz o grau de aprendiz. Após alguns meses, se ele for assíduo às reuniões, será admitido ao grau de companheiro. Em seguida, após um interregno, igualmente bastante curto, ao grau de mestre. Mas não é através da eleição que ele é nomeado para esses diferentes graus. Não é mais de baixo, como na hierarquia administrativa, que ele recebe o impulso. Ele é atraído do alto. São seus superiores em grau que o convocam, se o julgam digno. É preciso fazer aqui uma observação importante, no sentido de que o grau confere àquele que o recebe prerrogativas sempre presentes em qualquer local maçônico em que ele se encontre. Quero dizer que, enquanto um orador, um primeiro zelador ou um venerável
exercem as funções de orador, de primeiro zelador ou de venerável apenas na sua loja, um companheiro tem o grau de companheiro em toda parte. Um mestre desfruta igualmente em toda a parte as prerrogativas da maestria que ele recebeu. Quase todos os franco-maçons chegam ao grau de mestre, e chegam rapidamente. O franco-maçom mestre é reconhecido como um franco-maçom perfeito. Acima da mestria, há os altos graus, que não são conhecidos até mesmo por um certo número de mestres. Como se chega aí? Sempre através de seleções. Os altamente graduados têm para eles oficinas diversas das lojas, que levam o nome de capítulos, conselhos, areópagos. Mas nem por isso frequentam menos as lojas, sendo menos particularmente obrigados a isso pelos regulamentos. Quando encontram um mestre que parece apresentar as condições necessárias e que conta com os 3 anos necessários de graduação, interrogam-no prudentemente e, se creem poder contar com sua aceitação, propõem-lhe servir de padrinhos numa loja superior, cujos membros terão ainda de votar sobre sua admissão. É desta forma que o princípio da seleção exerce na franco-maçonaria um papel considerável, sem que o percebam os maçons de grau inferior, que são constantemente observados sem o saberem. Na realidade, é exatamente sobre o princípio de seleção que se constitui a verdadeira e secreta autoridade maçônica. Os graus de aprendiz, companheiro e mestre formam a base da maçonaria. Sobre esta base, erguem-se numerosos graus. Existiram 33 no Grande Oriente. Hoje há somente 8 em uso. Os mais conhecidos são o Rosa Cruz, 18º grau, e o Kadoshi, 30º grau. Podemos imaginar a franco-maçonaria sob a forma de uma pirâmide, cujos diferentes lados vão se estreitando da base ao cume, posto que quanto mais elevados são os graus, mais restrito é o número dos que neles são investidos. As sociedades dos aprendizes, que está abaixo de todas as outras, não somente é dominada, mas também é penetrada por todas. Os graus superiores podem introduzir-se entre eles como lhes agradar, e os aprendizes não podem se reunir senão na companhia de um mestre que os fiscalize, os inspire, dê-lhes sugestões que ele mesmo recebeu de mais alto. No segundo estágio, encontram-se os companheiros. Na iniciação a este grau, tiveram de pronunciar novos juramentos. Foram ameaçados com a maldição dos mestres se revelassem não somente aos profanos, mas também aos aprendizes, aquilo que é particular ao grau de companheiro. Esse grau constitui, pois, uma sociedade secreta superposta à primeira. Chegado ao segundo estágio, o companheiro continua a ser observado pelos mestres e pelos mais graduados sem que o perceba, e quando é julgado digno, é chamado a tornar-se mestre. Aprendizes, companheiros e mestres constituem a maçonaria inferior, chamada maçonaria azul, que se reúne nas lojas. Acima dessas lojas, as oficinas superiores formam uma maçonaria superpostas, igualmente com diversos estágios, mais ou menos numerosos, segundo os ritos, os tempos e as necessidades do momento. O livro tão curioso de Philalette, pseudônimo de Anderson, The Long Livers, dedicado em 1720 aos grãos-mestres, mestres, guardiões e irmãos das lojas de Londres, indica muito bem, no seu prefácio, que já existia acima dos 3 graus tradicionais, aprendiz, companheiro e mestre, tomados emprestados aos frimaçons, uma iluminação e uma hierarquia cuja natureza ele não revela. Que vantagens a autoridade superior retira dessa organização? Ei-las. Um maçom do primeiro grau, um aprendiz, tem o direito de saber tudo o que sabem os outros aprendizes. Ele pode entrar em todas as outras oficinas nas quais se trabalha a nível de aprendiz, mas não em nenhuma das outras oficinas nas quais se trabalhem a nível de um grau superior ao seu.
A mesma coisa ocorre com o maçom do segundo grau ou companheiro. O mesmo ocorre também com o maçom que chegou ao grau de mestre, terceiro grau. Ele conhece tudo o que se passa nas oficinas nas quais se trabalha a nível de aprendiz e naquelas em que se trabalha a nível de companheiro, visto que antes de ser mestre, foi-lhe preciso necessariamente começar por ser aprendiz em primeiro lugar e companheiro em seguida. Ele tem o direito de ir a todas as oficinas nas quais se trabalha a nível de aprendiz e de companheiro. Ele tem mesmo o dever de ir ao maior número possível delas, a fim de atrair os aprendizes e os companheiros para o caminho no qual está, à razão de 1 ou 2 graus à frente deles. Mas ele não conhece absolutamente nada do que se diz e faz em nenhuma das oficinas nas quais se trabalhe a nível de 1 grau superior ao seu. O dever imposto aos graus superiores de frequentarem as oficinas nas quais se trabalha a nível de graus inferiores, para aí levarem as inspirações que eles próprios receberam, é considerado essencial, indispensável à transmissão das ditas inspirações. Cada maçom, pois, ignora absolutamente tudo o que se diz e faz nas oficinas superiores àquelas do seu grau, porque o ingresso nessas oficinas lhe é rigorosamente proibido. De sorte que, da mesma forma como seu grau constitui uma sociedade verdadeiramente secreta para os graus inferiores, os graus superiores ao seu constituem sociedades verdadeiramente secretas para ele. Compreende-se como aqueles que compõem o grupo superior, qualquer que seja, e quem quer que sejam eles próprios, podem fazer circular suas vontades em toda a pirâmide das oficinas maçônicas. Assim que elaboram um projeto em conjunto, assim que tomam uma resolução, se percebem que determinado estado de espírito reinante na nação e pressentido na maçonaria se oporia à realização desse projeto, atacam esse estado de espírito nos grupos que estão abaixo deles e o fazem com todas as chances de sucesso, porque, sendo ignorado o grupo deles, a compreensão que eles têm da situação também o é. Compreendemos assim que os documentos emanados desses grupos superiores, como aqueles apreendidos em Munique e em Roma, por pouco menores que sejam, devem ser de uma incontestável utilidade para o estudo profundo da maçonaria, pelo conhecimento que nos dão do caminho através do qual ela é conduzida e do método que emprega. Compreende-se, finalmente, que aquele ou aqueles que se encontram no ápice da pirâmide e dominam por inteiro, por eles e para eles, é feita a ascensão. Deles descem as influências e as sugestões. É preciso acrescentar que a chamada maçonaria dos altos graus tem, ela também, acima dela, uma maçonaria superior internacional, de sorte que nem mesmo ela passa, a despeito de seu título, de uma maçonaria subalterna. Ela serve de canal de transmissão às lojas das vontades superiores e de órgão de seleção que age sobre os membros reunidos nas lojas. Mas do ponto de vista do conjunto da seita, que cobre o mundo com suas malhas, ela é um lugar de depósito através do qual é necessário passar antes de chegar a um outro mundo secreto, do qual ela é apenas a antessala muito mal iluminada. São expressões de Piccolo Tigre. Por que é preciso sabê-lo? A franco-maçonaria francesa não é a única constituída conforme o tipo que acabamos de descrever tão resumidamente. Em todos os países encontramos uma organização semelhante e, acima de todas essas organizações nacionais, encontra-se uma organização internacional, à testa da qual se mantém o que com razão se chamou o poder oculto, que dirige a ação do todo em direção ao objetivo desejado. Abaixo deste poder existem, pois, 3 franco-maçonarias superpostas. Embaixo, a franco-maçonaria azul, claramente visível, cuja existência é conhecida pelos profanos há muito tempo. Essa maçonaria inferior não tem, por assim dizer, acesso ao templo de Hirã. Ela é mantida no átrio que se lhe oferece como sendo o templo. O poder oculto serve-se dela para realizar uma seleção que tem por objetivo colocar de lado
os indivíduos hipnotizáveis, suscetíveis de se tornarem os sectários de que o poder oculto tem necessidade para chegar a seus fins. Estes formam a segunda maçonaria, que deve alcançar um objetivo parcial, cuja realização prévia é indispensável ao objetivo geral, que somente o poder oculto conhece. Esses objetivos parciais não são os mesmos em todos os países, porque o poder oculto neles não dispõe dos mesmos meios, nem tem que superar os mesmos obstáculos. Acima dessas duas maçonarias estabelecidas no templo, há uma terceira, oculta das outras duas, e que se intoca nas criptas do templo. Ela está encarregada das ações de conjunto que se estendem a diversos países e a todo o universo. Conhece ela o verdadeiro objetivo, cuja realização é desejada pelo poder oculto? Conhece ela esse mesmo poder e quais são os seus membros? Podemos dizer, não quanto aos membros, mas quanto à sua existência, ela pode, como nós, deduzi-la dos fatos produzidos há mais de um século e particularmente nesses últimos anos. Como está construído o poder oculto? Segundo a lógica geral do sistema, não poderia ser um homem. É um grupo de homens. Somente assim pode ser assegurada a perpetuidade da obra. Quem pode chegar a fazer parte deste grupo-chefe? Somente aquele que, após as múltiplas seleções de que foi objeto, apresente todas as garantias de que será, relativamente a tudo e contra tudo, fiel à ideia que é a alma dessa extraordinária criação. Isso não basta. É preciso ainda que ele preencha uma condição especial. E essa condição especial é, como veremos, pertencer à raça judia. Poder oculto. Várias vezes esta palavra voltou sob nossa pena. Existe realmente no ápice da maçonaria um poder que se subtrai a todos os olhares? Copan Albancelli tratou superiormente desta questão no seu jornal e nos seus livros. Quando, diz ele, se trata de romper o mistério com o qual os fundadores da maçonaria se cobriram, um só método é possível, um só é científico, porque é adequado ao objeto do estudo que se pretende. É o raciocínio. Esse raciocínio deve estar estabelecido sobre a indução e a dedução. Essa indução e esta dedução devem repousar sobre fatos positivos e fora de contestação. Um outro caminho seria procurar documentos, mas se eles se produzem, poder-se-ia dizer com certeza que, dissimulação na sua essência, a seita os teria fabricado de propósito para enganar o público e despistar os pesquisadores. Raciocinemos, pois. Existe um fato que domina toda a questão. É a própria existência da franco-maçonaria. Ela existe há séculos. Alguém a criou. Admitido que ela não é somente secular, mas internacional, esse alguém dispõe de meios de ação poderosos e universais. Pelo menos há 2 séculos, ela funciona no nosso meio. Não se sabe ainda como, nem por quê, nem por conta de quem. Procuramo-la, pressentimos sua existência, mas é apesar dela e apesar dos esforços que ela realiza para se manter no mistério que chegamos a saber alguma coisa a seu respeito. Se essa seita existe, ela tem uma razão de ser. Seu fundador tinha um objetivo. Sem isso, ele não se teria dado ao trabalho de criar um organismo tão vasto, tão complicado. Mas o que deve ser considerado acima de tudo é que esse organismo foi criado para ludibriar seus próprios associados e cegá-los, ao mesmo tempo em que os faz servir à realização de seus propósitos. A maçonaria, com efeito, já vimos isso, através de dupla organização, é constituída de maneira a permitir que uma autoridade invisível seja exercida sobre ela, do mesmo modo como a autoridade maçônica é exercida no mundo profano. Todas as engrenagens da organização maçônica foram moldadas e arranjadas para transmitir, de grau em grau, desde as mais secretas lojas de retaguarda até o mundo profano, sugestões, ideias, vontades. Numa palavra, a máquina inteira está constituída em vista
do funcionamento de um poder dirigente que quer permanecer oculto. Tomemos como exemplo o último caso, o caso Ferrer. Uma agitação universal foi produzida subitamente. Ela não poderia ter sido executada sem que uma palavra de ordem fosse dada. Ora, uma palavra de ordem supõe uma vontade e um mecanismo ordenado para a transmissão desta vontade. Onde está a vontade? Não a vemos. É como o organismo de transmissão, é evidentemente a franco-maçonaria. É forçoso concluir que a franco-maçonaria é um corpo que tem uma cabeça e que os outros membros desse corpo agem em vista dos desígnios que a cabeça concebeu. Essa cabeça é o poder oculto. Um fato entre mil outros que bem mostra sua existência e sua ação. A queda da independência temporal do papado é devida a uma vasta conspiração internacional cujos fios terminam nas lojas da Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Teria sido impossível realizar esta conspiração sem um plano concebido e uma direção fornecida por um Estado maior misterioso, agente de uma força escondida que concentra em suas mãos o poder da alta maçonaria, como em geral concentra a ação militar. A Revolução Francesa não se explica fora da ação desse agente tão misterioso quanto poderoso. Quando ledes os 4 alentados volumes de Taine sobre a Revolução, ficais sempre tentados a vos perguntar se não há alguma coisa por detrás da página. Os fatos, os acontecimentos, as coisas, as pessoas, o drama, os atores, tudo isso desfila diante de vós num quadro maravilhosamente vivo, mas que permanece, de uma ponta a outra, como um verdadeiro logogrifo. Como todas essas revoltas explodem assim no momento desejado, como tudo o que teria sido elementar fazer para a salvação do país e da monarquia jamais é regularmente feito, como ao contrário, tudo o que teria sido crucial evitar jamais é regularmente evitado, Taine não nos oferece senão uma explicação vaga da anarquia espontânea, na qual, precisamente, nada se percebe de espontaneidade, ao passo que tudo ali se pressente continuamente como preparado. Falta àquelas páginas uma palavra: poder dirigente, poder oculto. Numa carta pastoral, escrita em 1878, Monsenhor Martin, bispo de Natchitoches, nos Estados Unidos, falando sobre a conjuração anticristã que se estende pelo mundo inteiro, dizia: na presença dessa perseguição de uma universalidade até aqui inaudita, da simultaneidade de seus atos, da similaridade dos meios que emprega, somos forçosamente levados a concluir pela existência de uma direção administrada, de um plano de conjunto, de uma forte organização que executa um objetivo determinado para o qual tudo tende. Sim, ela existe, essa organização, com seu objetivo, seu plano e sua direção oculta, à qual ela obedece. Sociedade compacta, apesar de sua disseminação no globo, sociedade mesclada a todas as sociedades, sem depender de nenhuma delas. Sociedade de um poder acima de todo poder, exceto de Deus. Sociedade terrível que é, assim para a sociedade religiosa, como para as sociedades civis e para a civilização do mundo. Não somente um perigo, mas o mais temível dos perigos. Graças ao organismo que descrevemos, esse grupo-chefe tem em suas mãos todas as maçonarias visíveis e invisíveis. Ele exerce sua influência em cada grau. As vontades do poder oculto descem das esferas superiores para as inferiores. Cada etapa tem sua função. Cada país tem seu papel. Concepção espantosa e gigantesca. Organismo maravilhoso que põe em jogo seres livres e os conduz, sem que o percebam, em direção a um fim que a maioria reprovaria se conhecesse. Obra que seria impossível para um homem, ou para alguns homens, vindos daqui ou dali, mas que não está acima das forças de uma raça e de uma religião. Capítulo 32.
Corrupção das ideias. Continuação. 4. Insinuações. Piccolo Tigre dera esse conselho aos membros das vendas que ele instituiu. Infiltrai o veneno nos corações escolhidos, infiltrai-o em pequenas doses, e como por acaso, ficareis espantados com o vosso sucesso. Como e através de que meios fazer essa infiltração? A Revue Maçonnique responde: através de influências individuais cuidadosamente acobertadas. Essas influências são exercidas no interior das lojas e daí no mundo profano. O poder oculto sugestiona essas oficinas. Ao saírem das oficinas, os maçons sugestionam o público. Foi assim que se espalharam, desde antes da Revolução, as ideias de liberdade, de igualdade, que deveriam produzi-la. Nos nossos dias, temos visto serem preparados os caminhos para o ensino neutro através desta máxima. Foi o mestre escola que promoveu a vitória do francês. Esta outra sentença, necessidade do serviço militar obrigatório para todos, permitiu recrutar os padres, tornou o exército detestado, esvaziou os campos, corrompeu a juventude e diminuiu a natalidade. Coisas essas, todas, desejadas pelo poder oculto, para os fins que mencionaremos. De que maneira essas sugestões e 1000 outras chegaram a dominar o espírito público? Para responder a esta questão, vejamos inicialmente o que se passa nas lojas. Sabemos que as federações maçônicas estão divididas em grupos chamados oficinas e que cada uma destas é constituída apenas de um número restrito de pessoas. Nas grandes cidades, as autoridades maçônicas preferem que os francos maçons fundem diversas lojas a se reunirem numa só. Sendo a maçonaria uma sociedade secreta, é conveniente não precisar instruir um conjunto, senão um pequeno número de adeptos. Sabemos ainda que os graus superiores, embora tenham suas oficinas especiais, são obrigados à frequência assídua das lojas. Nelas nada o distingue dos outros maçons que aí se encontram, e, no entanto, eles receberam uma iniciação superior. Permanecem a uma oficina de ordem superior. Mas todos ignoram isso. Eles podem, pois, misturar-se à discussão das questões propostas, sem que se saiba que devem fazer prevalecer a opinião que trazem, previamente preparada, de mais alto. Eles mesmos, os graduados de nível mais alto, foram sugestionados da mesma maneira pelos delegados da maçonaria superior, que pertencem a uma oficina de ordem superior, cuja existência os primeiros ignoram, ou, em todo caso, cujos membros lhes são desconhecidos enquanto tais, e que, quando aparecem entre eles, são tidos por iguais. O poder oculto pode, assim, cultivar, com sucesso e incógnito, as inteligências que vêm se colocar na sua escola, tanto melhor quanto entre esses que foram introduzidos nas lojas pelos recrutadores foi feita uma seleção automática, como diz Scopan Albancelli, por eliminação voluntária. O poder oculto tem o cuidado, com efeito, de não opor nenhum obstáculo à saída dos que, em razão de caráter ou do apego aos princípios recebidos pela sua educação, se mostrem insubmissos ao ensino que lhes é dado. Os mestres não têm, pois, diante deles, senão escolares dóceis. Que se faz nas reuniões maçônicas? Pergunta-se o ex-franco-maçom Scopan Albancelli e responde: nas reuniões maçônicas, começamos ouvindo sermões e mais tarde fazemo-los nós mesmos. As lojas são lugares em que recebemos a pregação, em que pregamos. Essa resposta não deve surpreender, porque desde que se trate, para o poder oculto, de lançar sugestões no espírito dos franco-maçons, só existe um meio à sua disposição: a prédica. Que se ensina? Primeiramente, e como fundamento da doutrina que será edificada sobre esta base, 2 sugestões mestras. Primeiro, a franco-maçonaria é uma instituição sublime, eterna, iniciadora de tudo o que se faz de bom e de grandioso na humanidade.
Segundo, essa associação se choca com o inimigo, o catolicismo. Disse inicialmente o clericalismo, de onde a conclusão, posto que o catolicismo é o inimigo da maçonaria, ele é o inimigo de todas as grandes causas às quais esta se dedica. Em consequência, quem quer que ame as grandes causas deve combater o catolicismo. Como a franco-maçonaria pode ser apresentada sob uma luz tão bela e o catolicismo sob uma luz tão deplorável? Fazendo-se da franco-maçonaria o órgão e o defensor da razão. Que é essa deusa à qual a maçonaria ofereceu tantos sacrifícios humanos no dia em que ela se fez adorar na pessoa de uma prostituta? Conhecemos razões individuais, inteligências humanas nas quais se desenvolvem mais ou menos com a idade o estudo e a reflexão, a experiência, a ciência e a sabedoria. Mas essas razões individuais são sempre limitadas, mesmo entre os mais sábios e os mais eruditos. A razão assim adquirida pelo estudo e pela experiência, outra coisa não é, senão um reflexo, na alma humana, da razão infinita que é Deus. Querem os franco-maçons defender Deus e a sabedoria infinita contra o catolicismo sob o nome de razão? Basta colocar a questão para resolvê-la. A razão, que eles não pretendem fazer adorar, é um fantasma que revestem com pomposas palavras deslumbrantes. Ciência, progresso, civilização, liberdade, e através das quais eles colocam todos os tolos. Sob todas essas palavras está escondida a contradição das verdades cristãs, a oposição à civilização nascida dos princípios dispostos no mundo pela pregação de Cristo. Quando o estado de espírito almejado pela dupla sugestão que acabamos de mencionar está bem dentro das cabeças, dão-lhes a conhecer, uma a uma, as causas em razão das quais todo bom franco-maçom deve trabalhar pelo triunfo da razão sobre a superstição, e os meios a adotar para assegurar a supremacia da razão e aniquilar o catolicismo. Todos os maçons, dignos desse belo título, devem colaborar para a realização de tais meios. Por sobre isso, vêm os estudos em comum, cujos temas são fornecidos através dos intermediários sugestionados pelo mais alto, como dissemos. São os diferentes aspectos, os diferentes pontos de uma filosofia anticatólica, de uma ciência histórica anticatólica, de uma economia social anticatólica e de uma moral anticatólica. O estudo da questão social, por exemplo, permite insinuar todas as ideias de 1789, a soberania do povo, a liberdade, a igualdade e toda a bagagem democrática. Assim é formado no seio do organismo maçônico um estado de pensamento anticatólico, não somente sobre as questões gerais que acabamos de indicar, mas sobre cada uma das questões atuais que se apresentam ou que o poder oculto levanta, tais como a questão do ensino, do divórcio, da separação entre a Igreja e o Estado, e etc. Mas, em razão do resultado ao qual tende, o poder oculto não pode restringir sua ação aos limites das lojas. É preciso que ele crie igualmente um estado de opinião conforme os seus desígnios no mundo profano. Por isso, ele tem em primeiro lugar seus maçons. Recrutados em todas as camadas, eles fazem sentir por toda parte ao seu redor o contragolpe da ação incessantemente exercida sobre seus espíritos. Eles repetem ou fazem repetir nos jornais e nas conferências, nas escolas e nos liceus, aquilo que ouviram dizer pelos pregadores do poder oculto. Ser franco-maçom, dizia o irmão Laferre, no banquete da Convenção de 1903, é ser apóstolo. Deveis ser apóstolos, repete-se-lhes sem cessar. Não falham e são muito mais audaciosos em espalhar o erro do que o são os bons em defender a verdade. O jornalista nos seus artigos, o publicista nos seus escritos, o autor dramático nas suas peças, o cantor em suas canções, o pornográfico nos seus desenhos,
O professor nos seus cursos, o institutor nas suas aulas, todos espalham, sob diferentes formas, o ensino que receberam, as ideias de que foram impregnados, as palavras de ordem que lhes foram transmitidas. Não se deve crer que esses missionários da doutrina maçônica estejam todos de má fé. Eles foram fanatizados, cegados, de tal sorte que é talvez com convicção que eles pregam seus erros. Um grande número deles é de crentes. Eles acreditam na missão da viúva e fazem-se apóstolos dela com fanatismo. Conseguiram persuadi-los de que a ciência, o progresso, a civilização exigem a destruição do cristianismo. Eles creem nisso. E essa fé constitui uma força considerável entre os ingênuos. É preciso ver, diz Copan Albancelli, até onde vai sua alucinação. Assim como os graduados são delegados nas reuniões da Franco-Maçonaria Azul, assim também os franco-maçons são delegados nessa multidão de associações que sabemos depender dela. Nossa comissão, diz o relatório do Congresso Maçônico de Amiens de 1894, estimou que esse meio de ação sobre a opinião pública, através das sugestões maçônicas nas sociedades de caráter indiferente, devia ser designado de uma maneira toda particular a vossa atenção. Ele vos propiciará, com efeito, a vós, a ocasião de fazer predominar nossas ideias em toda a parte, se tivermos o talento de organizar essas sociedades, continuando elas nos bastidores. O irmão doutor Savoyé, relator da Comissão de Propaganda da Convenção de Paris, 1900, disse a mesma coisa a propósito dessas sociedades laicas. Seria preciso que o fraterno, mestre, se apoderasse dessas associações de uma maneira oculta. Bastaria que um certo número de fráteres e mestres entrassem no conselho de cada uma dessas instituições de maneira a nele exercer uma influência preponderante. O irmão Blatin dizia a seus comaçons na Convenção de 1892: sois um Estado maior, sois oficiais que ainda não agrupastes suficientemente as tropas que deveis conduzir ao combate. Essas tropas não podeis fazê-las nas nossas lojas, mas é preciso conseguir reunir em torno de vós todas essas massas do sufrágio universal que não pedem senão ser disciplinadas por vós. Um ano antes que o irmão Blatin pronunciasse essas palavras, o Congresso das Lojas do Midi nos comunicava que, somente naquela parte da França, o livre pensamento já contava 600 grupos, cuja formação era devida, em grande parte, à franco-maçonaria. Aqui não mais se trata de sociedades neutras, mas daquelas que têm por si mesmas um caráter anticlerical, como a Liga do Ensino, as Uniões Amistosas de Solidariedade, as Amistosas de Instituidores e os Círculos de Estudo, as Bibliotecas Populares, etc., etc. Essas sociedades neutras ou livre-pensantes foram constituídas pela maçonaria, e elas não o sabem. Elas são dirigidas pelos representantes dessa sociedade secreta e elas o ignoram. São alimentadas por suas ideias e não se dão conta disso. É exatamente a realização do desejo formulado pela Revue Maçonnique. É preciso usar influências individuais cuidadosamente acobertadas. A franco-maçonaria, sem que se atente para isso, criou, pois, em torno dela, uma multidão de sociedades nas quais dissemina suas sugestões da mesma forma como o poder oculto as dissemina no seio dela. Essas sociedades constituem seus exércitos e, ao mesmo tempo, sua cobertura protetora, da mesma forma como ela é o exército e a cobertura protetora do poder oculto. Através desses milhares de sociedades e através das incessantes insinuações que lhes são feitas, como poderia o poder oculto não deixar de destruir de alto a baixo o modo de pensar de uma nação? Tirar do francês
todas as tradições francesas, substituí-las por outras, é a obra a qual a franco-maçonaria se dedica há 2 séculos com a maior constância e sucesso, a fim de levar nosso país a destruir-se a si mesmo.